Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Meu nome é Daniel e eu vou estar aqui mostrando hoje um pouco das funções aqui até da Spotlight, que é uma das luzes mais utilizadas dentro do cinema 4D. Se gostarem, claro, eu posso fazer videoaula das demais também, até porque essa aula vai se estender um pouco porque tem bastante opções de que a gente vai ter que ver. Inicialmente eu vou criar aqui uma cena bem simples, bem rápido aqui pra gente tá fazendo esse estudo. Eu vou criar aqui então esse cubo aqui, vou fazer então o meu cenário bem rapidinho, pra gente já começar então a entender como funciona as Spotlight aqui dentro do cinema 4D. Criei aqui minha cena então, que não vai ter nada demais. Vou criar aqui apenas uma esfera. Só vou botar aqui para 100. Vou diminuir um pouco. Deixa eu ver que assim tá bom. Vamos colocar aqui. Vou criar um material, dois materiais. Um eu vou aplicar aqui e o outro eu vou aplicar na minha esfera. Eu vou colocar uma cor aqui vermelha. E vamos... Deixa eu ver aqui. Vou deixar com brilho aqui também. Vou colocar uma reflexão, vamos deixar aqui em 32, ok? Vou adicionar aqui a minha esfera, então, esse material que eu criei. Bom, eu vou criar uma câmera, já vou travar ela aqui, então, para mim não estar mexendo com ela, tirando ela do lugar. Protect, ok. Vamos diminuir, ok. Vamos criar agora a nossa Spotlight. Inicialmente a gente vem aqui, temos a Spotlight, então. Essa então vai ser a luz que a gente vai estar trabalhando e entendendo aqui dentro do cinema 4D. É uma luz aqui bastante interessante. Eu vou tirar isso aqui porque vai acabar me atrapalhando. É uma luz aqui bastante interessante que a gente pode estar fazendo vários efeitos aqui com ela. Vou deixar essa altura aqui, tá bom. Deixa eu trazer ela aqui mais para cima. Boa. Isso aí. No renderizador eu vou trabalhar aqui apenas com o Piscal. Não vou usar nenhuma configuração de Globation Luminal ou Caustic, nada. É só para ter uma melhor qualidade aqui no que eu vou estar mostrando. Eu só vou diminuir aqui, deixa eu ver, Options, tá, aqui tá tudo certo, ok. Mas em outro tutorial eu vou mostrar também como funciona isso aqui também, essa parte. Vamos deixar ele aqui médio, tá ok. Inicialmente vamos dar um render aqui para entender o que está acontecendo. Perceba que temos uma iluminação bem básica aqui, onde a gente pode estar aplicando aqui vários efeitos bem interessantes, que vai complementando a cena ainda cada vez mais. Eu vou vir aqui, ó. Inicialmente nós temos aqui a parte básica, que é onde a gente pode estar fazendo algumas alterações aqui, visibilidade, ou desabilitar aqui, como vocês podem ver também. Basicamente aqui a gente faz o básico do básico mesmo das propriedades dessa luz. Agora quando a gente vem já em coordenadas, a gente pode aqui então estar trabalhando aqui com várias coordenadas, tanto em posição, rotação, escala. Isso aqui então é o básico que a gente não vai estar passando então agora aqui, porque é bem prático da gente entender isso aqui. Agora em geral, aqui sim, aqui nós vamos entrar já numa parte mais aprofundada, que é a parte aqui, ó, de color, que a gente pode estar dando 2 cliques aqui, alterando por aqui por essa caixa, ou alterando aqui já direto, como vocês podem ver que eu estou fazendo aqui. Vamos alterar aqui para um verde, por exemplo, ó. Percebe que aqui a iluminação ela vai estar complementando o cenário todo em verde. Essa basicamente é a parte onde a gente pode estar mudando as cores,
Claro, dependendo do seu projeto, você pode estar fazendo isso. Aqui podemos usar também temperatura. Temperatura é um sistema bem interessante aqui do sistema 4D. Ó. Por exemplo, aqui tem a temperatura padrão, que ele fica nessa cor aqui, ó, como se fosse ó, o padrão de branco aqui. Agora, se eu alterar aqui, ó, perceba que aqui ele vai trabalhando aqui automaticamente essas cores. Ó. Quanto menos menor for o valor aqui, ó, mais intenso será então o nosso vermelho. Ó. A gente vai ter um vermelho aqui bem intenso na nossa cena. Ó. É legal que a gente pode estar, por exemplo, que a gente trabalhar nesses parâmetros aqui, a gente pode estar trabalhando conforme a luz do dia, por exemplo, ó, um sol mais ou menos ao entardecer aqui, tendo efeito aqui já mais alaranjado, ou até mesmo que mais à frente a gente traz para um azul aqui do céu, por exemplo, ó. A gente pode estar trabalhando então com esses parâmetros de temperatura dentro do cinema 4D. Vamos desabilitar. Temos aqui a parte de intensidade, que é onde a gente aumenta a intensidade. Como vocês podem ver aqui, ó, vai ficar estouradaço agora aqui a cena. Aqui então a gente pode trabalhar na parte de intensidade. E aqui a gente pode estar alterando entre todas as luzes que possui o cinema 4D. Ó, como vocês podem ver aqui. Menos claro a PPR Light, porque ela já é de um outro sistema aqui que foi complementado aqui no sistema 4D. Isso a gente vai falar mais à frente. Temos aqui agora Shadow, que é basicamente nós temos aqui então 3 tipos de iluminação. A primeira aqui ela está desabilitada e a segunda temos Shadow Maps, que é daí claro, aqui ó, uma coisa vocês têm que já entender que quando vocês habilitam aqui no painel geral algum determinado parâmetro, tanto em sombras como Visible Light, que é a Volumetric, vão ser habilitados outros parâmetros aqui. Ó. Por exemplo, aqui você pode ver que agora habilitou o Shadow Maps. Se eu deixar aqui ó, desabilitado, ó, perceba que ele vai ficar zerado. Ó. Mas aqui também eu posso escolher, então já que pela minha opção, pela minha aba de Shadows, eu posso estar escolhendo também Shadow Maps. No momento que eu escolhi aqui Shadow Maps, eu vou estar trabalhando então com sombras. Percebe que aqui agora eu já possuo uma sombra na minha cena. Lembrando que aqui ó, temos a intensidade dessa sombra. Quanto menor, menor será a intensidade. Vocês vão estar vendo aqui, ó, deixa eu aproximar um pouco mais. Menor vai estar a intensidade aqui também. Deixa eu só configurar aqui rapidinho para a gente ficar melhor aqui a minha cena, mais rápido também de renderizar. E se eu aumentar então aqui, eu posso aumentar aqui ó, infinitamente aqui, se eu quiser colocar 1000, vai ser uma sombra bem dura, como vocês podem ver aqui ó, bem escura. Mas aqui 100 tá ótimo, apenas se vocês for trabalhar com outras luzes aí, vocês vão estar usando essa intensidade aqui da sombra. Ok, tá aqui básico então. Aqui abaixo nós temos a parte de clipping, que é uma outra parte que a gente vai entender depois também, que isso pode influenciar sim ou não, dependendo de se vocês configurar ela. Eu acho que ela tá, deixa eu só ver aqui. Aqui ó, nessa parte aqui ó, de Near Clip e Far Clip. Por enquanto a gente vai pular ela. E aqui nós temos em Shadow Maps, temos a resolução. A gente pode escolher aqui, enquanto uma hora a resolução mais bonita vai ficar a nossa sombra. Repare aqui ó, a diferença. Mais menos nós vamos encontrar aqui na cena. Mas também vai acarretar um maior tempo de render. Sempre lembre disso. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui de importante. Aqui temos Outline, que só funciona no modo de renderização se eu estiver trabalhando aqui ó, pelo Standard, que ele vai só fazer uma silhueta aqui onde está a sombra. Ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele só vai trabalhar nessa silhueta aqui. Ele não vai complementar então a sombra, só vai ficar essa linha aqui demarcando a nossa sombra. Deixa eu voltar lá. Basicamente essas então as principais funções aqui dentro
Show Maps que a gente vai estar utilizando aí. Vamos voltar aqui em Generate, ou aba geral aqui. Temos aqui também a opção de Visible Volumetric. Se eu apertar aqui agora e deixar ela habilitada, vamos ter uma luz volumétrica aqui na nossa cena. Ó, vai dar um efeito legal, deu. Ó. Vocês podem ver, ela traz esse efeito aqui, ó, como se fosse uma espécie de uma serração, uma neblina. E isso pode ser totalmente configurado aqui dentro do Cinema 4D. Se eu colocar aqui Visible, vamos ver o que acontece. Ele não vai deixar aparecer aqui, ó, essa sombra que estava dando aqui, ó. Ele vai então eliminar se deixar invisível. Então, se você quiser fazer uma luz volumétrica legal, deixe nessa opção aqui, ó. Também temos a Inverse Volumetry. Só que aqui, ó, vamos fazer um render e você vai entender o que acontece. Ela faz uma inversão, mas ela só vai então mostrar essa parte então onde vai ter a sombra, onde está refletindo aqui, ó. Ela está batendo aqui, daqui ela está fazendo uma sombra, ó. Então somente essa parte que vai estar aparecendo na nossa cena. Dá para fazer também uns efeitos bem legais com isso. Vamos botar aqui Volumetric. Aqui nós habilitamos ou desabilitamos aqui o Diffuse. Se eu desabilitar aqui, ele vai desabilitar a cor vermelha. Perceba. Assim também como Specular, Global Illumination, se estivesse usando o GI, ele também aqui eu desabilito isso. Aqui a gente pode estar deixando visível ou não. E aqui também temos Show Clipping, que a gente vai ver mais à frente. Basicamente essas funções então da aba geral aqui das lâmpadas, ou melhor, da Spotlight. E aqui em Details a gente tem outras opções, ó. Aqui se eu desligar aqui, ó, o User Inner, ó, perceba que a nossa luz vai ficar aqui, ó, uma luz bem dura, ó. Ela não vai ter aquela suavização como ela teve antes. Agora se eu habilitar, ela vai estar suavizada, as bordas como vocês podem ver aqui, ó. Perceba que aqui dá uma grande diferença já e deixa tão bom ou não, dependendo do projeto que você estiver trabalhando. Já aqui, Inner Angle, a gente tem o ângulo de dentro, ó. Essa opção ela não aparece porque ela está zerada, mas tem essa opção, que daí quanto mais para fora, mais dura vai ficando a nossa sombra, ó. Como você pode ver aqui, ela vai ter um efeito aqui, ó, bem demarcado, ó. Vamos deixar aqui, mais ou menos. Aqui o ângulo aqui é o ângulo total aqui da nossa iluminação. Pode estar abrindo para mais ou para menos. Ou também pode clicar aqui, ó, e arrastar com o mouse, tanto o inner como o outer aqui, a gente pode fazer a mesma coisa. Em Shadowcast, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ó, tudo que tiver na cena ele vai simplesmente ignorar e deixar como se fosse apenas uma sombra. Tanto o chão como a bola ali vai ser tudo ignorado e se transformar em apenas uma sombra. Essa é a função então dessa Shadowcaster aqui, que é bem pouco utilizado aqui. Temos as opções aqui de inversão. Vamos ver o que acontece aqui. Linear, vamos ver aqui. Aqui ele vai deixar. Aqui ele está trabalhando na parte de iluminação, ó. Vocês podem ver que ele enfraqueceu bastante, ó, deixou bem menos intuitivo aqui com o cenário. Vamos deixar em padrão aqui None. Aqui tem uma parte bem legal que eu gosto de brincar e vou mostrar para vocês como funciona. A gente pode estar fazendo aqui um degradê da iluminação. Pode começar, por exemplo, num vermelho e parar aqui em um branco. E isso, o efeito fica bem interessante se for trabalhado junto então com o nosso volumétrico aqui, ó. Só que aqui por enquanto eu só estou afetando então a iluminação, ó, não está sendo afetado o volumétrico. Aqui eu tenho o Radius, que eu já passei aqui, até não falei, ó. Aqui a gente pode estar
modificando a proporção aqui do raio da nossa luz. O contraste aqui é o contraste que a gente pode estar dando. Eu basicamente não mexo aqui porque ela pode deixar a cena bem estranha. Até eu vou fazer aqui para vocês verem. Perceba aqui que se eu colocar aqui em contraste muito alto, ó, na nossa cena aqui ele vai deixar um vínculo aqui, vai ficar bem estranho aqui. Então essa opção aqui eu costumo não mexer muito nela. Ao menos que, claro, tenha um determinado projeto que vocês vão trabalhar e realmente ter o porquê de estar alterando isso. Visible, temos aqui User Follow, que é o seguinte, ó, eu vou desabilitar tudo aqui para vocês entenderem o que acontece. Aqui a gente vai ter controle da nossa volumétrica, ó, tanto interno como externo. A borda aqui como interno aqui dentro a intensidade. A gente trabalha basicamente com a intensidade aqui dessa luz. Por exemplo aqui, ó, vou habilitar aqui primeiro essa e vamos dar um render aqui, ó. Perceba que aqui, ó, temos aqui um volume agora bem mais denso aqui, ó, dessa área, comparado à outra parte que a gente mexeu, ó. Assim também para a parte aqui interna da nossa luz, ou melhor, aqui vai pegar a parte, acho que das bordas, se eu não me engano, aqui vai pegar a parte das bordas, ela vai deixar mais suavizado, ó. Enquanto aqui fica uma borda mais dura, aqui ficou bem mais suavizado. E a gente pode suavizar ainda mais, se eu botar aqui em 100, ele vai ficar ainda mais suavizado. Percebe que temos suavização bem maior, ó. Deixa eu desabilitar aqui por enquanto a cor aqui, certo? Aqui que a gente vai estar trabalhando então e brincando com as cores então do volumetric. Eu vou habilitar aqui o gradiente e vamos jogar aqui uma cor agora aqui bem interessante. Vamos botar aqui um roxo e vamos dar um render aqui, ó. Percebe que aqui a gente agora vai estar trabalhando com a cor de volumetria aqui então da nossa luz, ó. E não mais com a cor então da luz em si, como a gente estava trabalhando antes. Percebe que ele sofre uma escala. Ele começa aqui mais forte, vai descendo ficando mais branco conforme que o nosso degradê. Isso é bem interessante, bem legal também para a gente estar fazendo aí, brincando aí com algumas cenas, as cores de iluminação e tudo mais. E também deixa um efeito bem interessante. Aqui é o seguinte, eu vou zerar aqui para a gente entender o que acontece, ó. Aqui zerando, ó, perceba então que agora sumiu. Aqui é o controle da distância do nosso volume aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui então como 100. Perceba que aqui, ó, aqui já tem o que coordena essa parte aqui, ó, de distância aqui do volume, ó. Se eu clicar aqui agora e der um volumetric aqui, ó, o que vai acontecer, ó. Ela ficou bem menor, ficou concentrada mais aqui em cima, ó. Então isso a gente pode estar descendo aqui, ó, deixando mais aqui embaixo. Agora a gente pode estar controlando essa densidade aqui, ó. Ok? Vamos aproximar um pouco mais. Agora perceba aqui, ó, que eu vou alterar o inner, vou colocar para 100 e vamos renderizar novamente. Perceba o que aconteceu, ó. A nossa coloração, ó, ela acabou descendo bem mais do que estava antes. Antes ela ficou lá em cima, ó, basicamente lá no topo. Depois que a gente então mexeu aqui, ó, essa coloração ela veio mais para baixo, que ficou bem mais interessante. Podemos deixar podemos deixar o padrão aqui, clicando do lado direito aqui, ó, do mouse, vendo que reset, ele vai deixar tudo como padrão, ó. Reset default. Perceba que agora aqui ela ficou aqui mais homogênea, mais misturada, antes tinha ficado mais demarcada aqui, ó. Então é bem legal essa parte que a gente também pode estar mexendo e configurando e deixando a cena ou a iluminação bem mais interessante.
Temos aqui o distance. Bom, esse fator aqui a gente não tem muito que mexer. Basicamente seria então o Britney, que é a força desse degradê. Eu vou aumentar aqui para trazer, vocês vão ver que vai ficar bem mais forte. Percebe que aqui ó, ele deixou bem mais intenso. Basicamente o que eu mais mexo aqui é nessa opção aqui, ó, da intensidade. Aqui temos Adapt Brightness, que ele vai deixar a iluminação mais densa. Ele vai dar aqui, ó, você pode ver, vai dar uma pequena diferença aqui, ó. Ele fica mais adaptado aqui conforme as configurações que a gente fez aqui. Ou a gente pode deixar então desabilitado e ele vai ficar mais denso, ó. Vocês podem ver a comparação aqui. Outra parte bastante interessante é Photometric, que não vamos trabalhar aqui. Nós. Aqui também tem uma parte bem interessante que a gente pode estar colocando um certo deformidade nessa sombra, ó. Se a gente vir aqui, ó, eu vou deixar, se eu deixar aqui, ó, como iluminação, ó, perceba o que vai acontecer. Vamos fazer uma comparação. Aqui ele está afetando apenas o chão, ó. Eu até vou, deixa eu enfraquecer um pouco esse meu volume aqui para a gente poder ver melhor. Vamos deixar aqui em 100 novamente e vamos, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor aqui o chão, ó. Percebe que aqui agora tem uma deformação aqui no chão, ó, baseado então nesse efeito aqui de nós, ó. O que acontece? Aqui a gente pode estar brincando aqui da seguinte forma. Tem visibility, que vai acontecer o quê? Ele vai deixar aqui tanto no volumétrico aqui agora, ele vai estar aplicado, como vocês podem ver, ó. Tem uma diferença aqui gritante agora aqui, tem uma deformação na luz. E se eu colocar aqui em but, o que vai acontecer? Ele vai então aplicar tanto no chão, no objeto, na superfície do objeto, quanto no volume aqui que a gente está trabalhando, ó. Ele vai aplicar em tudo. Essa é a diferença então desses três aqui. Um vai aplicar apenas na sombra, o outro vai aplicar então ou apenas na superfície que ele está sendo iluminado, ou vai aplicar em tudo e carregar com ele também essa opção que a gente aplicou aqui então de nós. Aqui eu tenho a velocidade, que eu não trabalhei ainda, até eu posso ver depois se a gente pode animar ela. Aqui eu tenho o brilho, a intensidade, quanto a menos, ó, o efeito que vai dar aqui, ó. Quanto mais escuro ficar, mais nebuloso vai ficar aqui também a nossa o nosso volumétrica. Então isso aqui é legal a gente trabalhar também com ele. Tem aqui a parte de contraste, ó, que a gente pode dar menos ou mais contraste. Você pode ver aqui, ó, deixei com 15, percebe que ele ficou deu um efeito mais filme de terror, vamos dizer assim. E a gente pode estar trabalhando também aqui com o local, a escala aqui, a gente pode estar aumentando aqui, por exemplo, eu vou aumentar a escala aqui, ó, em 50, vocês vão ver aqui que vai ter bem mais detalhes, ó. Tem bastante coisa interessante então dentro da Spotlight, como vocês estão vendo. Também a gente pode aqui, se eu botar em local, deixa eu ver o que acontece, até tem coisa até que eu não lembro mais até o que acontece direito aqui, mas vamos lá. Eu acho que é mais... deu uma pequena modificação aqui só no volumétrico que a gente trabalhou. Aqui a gente pode estar alterando isso então, trabalhando aqui na escala, a gente pode aumentar
a escala, ou diminuir, ou deixar em apenas um sentido, tanto horizontal como vertical. E o que eu tenho aqui também, eu vou passar aqui porque o lens aqui eu não sei até porque ele foi aplicado, ou colocado aqui porque eu apliquei o lens aqui para ver se dava algum desses efeitos. E na Spotlight ele não funciona. Até renderizar aqui para vocês verem. É um efeito bem interessante, bem legal também, que eu não sei, é uma pena que não funciona aqui junto já com a Spotlight, mas é um efeito bem interessante que a gente pode estar trabalhando também, mas com outras luzes, por exemplo, a Light aqui, essa primeira Light aqui ela funciona tranquilamente. E aqui em Project eu posso selecionar o que eu quero e o que eu não quero que essa luz ilumine, por exemplo, aqui eu não quero que ela ilumine minha esfera. No momento que eu jogar para cá, minha esfera vai ser excluída da iluminação. Ó. Vocês podem ver, então não acontece nada, como se ela não existisse ali na cena. Fica aí então a dica da nossa Spotlight. Desculpa alguma coisa, o meu inglês aqui, algumas coisas que eu posso ter me equivocado, mas basicamente essas são as principais funções que a gente pode estar trabalhando dentro da Spotlight. Se vocês gostaram, em um próximo tutorial posso estar explicando as demais luzes que o Cinema 4D possui e suas devidas configurações. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e aquele abraço e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.